pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar mostrando para vocês como eu faço um pão pita ou pão árabe, ou aqui no Brasil muitos conhecem por pão folha, mas tradicionalmente pão árabe ou pão pita. Então vamos lá. Um pão bem simples de fazer, bem fácil. Estou fazendo uma receita reduzida, mas aí se vocês quiserem fazer mais quantidade, vocês só dobram a receita. Tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo para pão, 5 gramas de fermento de pão, o seco, tá? 60 ml de água morninha, 60 ml de leite, 15 ml de azeite, 5 gramas de sal e 5 gramas de açúcar. Deixei até na colher para vocês verem que é bem pouquinho, tá? 5 gramas, pesadinho. Então, aqui vou dar início adicionando farinha no meu fermento para transformar esse fermento em uma esponja e assim ver se ele está de acordo para dar continuidade à minha receita. Vou colocar um pouco de farinha, 1,5 colheres mais ou menos. Vou misturar bem com o fermento e aí vou acrescentar a água. Esse passo é bem importante para ver se o nosso fermento está funcionando de acordo, porque muitas vezes o nosso fermento não está legal, ou está vencido, ou foi mal armazenado, enfim, por inúmeros motivos, ele pode não funcionar. Então, fazendo esse passo, se ele crescer, eu dou continuidade. Se não, vou substituir o fermento para não ter que jogar fora os meus ingredientes. Mexi bem e agora eu deixo ele parado para descansar por uns 5 minutos a 10. Eu utilizo água morna porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, por exemplo, está bem frio, por isso a água morna, para que o meu fermento cresça mais depressa. Mas se você mora em um lugar quente, você pode estar utilizando água a temperatura ambiente, tá bom? Então agora vou deixar ele aqui paradinho por uns 5 minutos e já volto para dar continuidade ao meu pão. Então, passaram-se quase 10 minutos e o meu fermento cresceu. Ó, se transformou numa esponja. Isso quer dizer que podemos dar continuidade ao nosso pão. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o açúcar na farinha. Lembrando que aqui eu falei primeiro uma colher que estava na colher. Eu pesei, tem 5 gramas de açúcar e 5 gramas de sal. Isso para não confundir ninguém, por quê? Essa colher é uma colher de sobremesa, tá, pessoal? Porque normalmente uma colher de sopa equivale a 20 gramas para o sal e para o açúcar. Tem outros insumos que não pesam tanto, tá? Então, se você vai calcular uma colher, por exemplo, uma colher de fermento em pó, vai pesar 10 gramas. Por quê? Porque o peso é diferente do sal e do açúcar. Então, aqui eu pesei 5 gramas, só que eu deixei numa colher de sobremesa, tá? Só para não confundir vocês. Os 15 ml de azeite. Pode estar utilizando um óleo também, sem problema nenhum. Estou colocando o azeite que fica um gostinho melhor, tá? Misturei bem. E agora vou colocar, então, o meu fermento, que já cresceu, e vou amassar com o leite. Então, vocês viram que é uma massa de pão bem comum, bem básica, não tem mistério nenhum, não leva ovos. Essa receita eu aprendi num curso de comida árabe que eu fiz, então é uma receita original, tá? Então, vou dividir com vocês. E agora, mão na massa. Vou amassar, vou colocando o leite aos poucos e a massa fica um pão normal. Até aqui, nenhum mistério, nenhum segredo. A única diferença que vai diferenciar
é depois que a gente vai ter que estar abrindo ela e fazendo ela bem fininha na hora de assar. Mas nada que vá dar dificuldade para vocês estarem fazendo. Aproveito o momento para convidar vocês para visitar o nosso canal, conhecer o Sobrevivência e Terapia, ver as receitas que temos postado diariamente. Se inscrevam, façam parte do nosso canal, que todos os dias vai ter uma receita nova para vocês. Todo dia a gente posta um vídeo novo com uma receita ou com dicas que vai ajudar vocês no dia a dia. Então, agora eu vou fazendo. Tenho aqui ainda um pouquinho da água do fermento que sobrou. E vou colocar para dar ponto na minha massa. E a minha massa está pronta. Agora é só sovar ela. Eu vou cilindrar para ser mais fácil. Mas pode ser sovado na mão também, no braço. Então, cilindrando ela até ela ficar bem lisinha, atingir o ponto véu, que vai ficar um pão maravilhoso depois. Então, vamos lá para o cilindro agora. Então, aqui agora no cilindro, eu passo em média umas 40 vezes, até que ela fique bem lisinha. Se for na mão, você vai ter que sovar pelo menos uns 15 minutos. Então, aqui a minha massa bem cilindrada, bem sovada. Se você abrir, você vai ver que ela atingiu o ponto véu. Ó, dá para quase ver minha mão, tá? E agora, então, eu vou deixar essa massa aqui na travessa onde que eu amassei ela, para ela crescer. Ela vai crescer até dobrar de tamanho. Agora eu vou ligar a luz do meu forno e vou colocar lá dentro do forno com a luz ligada, porque como eu falei anteriormente, hoje está bem frio, e aí o calor da lâmpada do forno vai ajudar no crescimento, tá? Assim que ela dobrar de volume, eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, 1 hora se passou e a minha massa dobrou de tamanho. Olha como ela tá bonita, crescida. Deixei dentro do forno com a lâmpada ligada, conforme eu falei. E agora eu vou dividir as porções que eu vou fazer o meu pão. Então, olha aqui que linda, ó. Chegou a fazer umas bolhas. Então, agora aqui, delicadamente, vou colocar um pouco de farinha embaixo. Delicadamente, eu vou dar uma leve apertada para estar dividindo essa massa, para mim não mexer muito nela. Agora eu venho aqui com uma espátula ou com uma faca e eu corto ela assim, ó, para fazer as porções bem igual. Então, vai me render 8 pães dessas 250 gramas de farinha. Agora, eu pego e dou uma leve boleada nela, sem mexer muito na massa, tá? Que depois, cada bolinha dessas, eu vou estar abrindo para fazer um pãozinho. Se você cortar que nem eu cortei aqui, facilita, você não precisa estar pesando e eles vão ficar todos mais ou menos do mesmo tamanho. Então, vou fazer isso com tudo. Olha que massa gostosa que ficou. Ela tá muito boa para trabalhar, bem gostosa. E aí, depois, então, com a ajuda de um rolo, eu vou estar abrindo e assando. É super rápido para assar. Eu vou deixar agora ela descansar um pouquinho. Ela não vai crescer agora, ela só vai descansar. E na sequência, eu já vou mostrar para vocês como que eu faço para abrir o meu pão e para assar ele. Volto já. Então, agora que as minhas bolinhas estão todas feitas, eu coloco elas de volta aqui na minha travessa e vou cobrir. E nesse meio tempo, eu vou estar ligando o meu forno para ele aquecer.
eu preciso do forno bem quente para assar esse pão. Então, vou ligar ele a 200 graus e assim que ele aquecer, eu venho abrir os pão e colocar a assar. Então, agora eu vou abrir os meus pãezinhos. Neste momento, eu já coloquei lá no meu forno, que já está aquecido, uma assadeira para ir aquecendo ela. Essa dica é bem importante, tá, pessoal? Aquecer a assadeira antes de colocar o pão. Que aí ele vai ficar mais rápido pronto e ele vai crescer, dando aquele efeito de pão aberto no meio, estufado. Coloco farinha na mesa, depois aqui no pão também é passado na farinha, tiro o excesso, que depois ele vai para a assadeira. Então, é bem rapidinho para ir abrindo. No momento em que eu abrir uns aqui, já vou começar a assar. Aproveito esse momento para agradecer as pessoas que estão chegando no nosso canal, se inscrevendo, fazendo parte, deixando seus feedbacks, que é bem importante para nós esse retorno das pessoas. Então, aqui o meu pão está aberto. Olha, é bem fino, tá? E eu vou pegar a minha assadeira lá no forno para colocar eles para assar. Bem rapidinho, já mostro para vocês. Assadeira quente, então. Vou colocar o pão passado na farinha. É bem assim mesmo, tá? Que eu aprendi. Vai na assadeira, cuidado porque ela está quente. E imediatamente vai para o forno. Forno 200 graus. Então, agora, olha, pessoal, que imagem linda. O pão se transformando, ó, subindo. É lindo de ver esse pão. É um espetáculo. E é rapidinho para assar, tá? Bem rápido. O tempo dele dourar um pouquinho já está pronto. Olha que imagem linda, pessoal. Olha o pão crescendo aí em questão de segundos, se transformando. Uma bolha. Lindo, lindo de ver. Vale muito a pena. O único cuidado que tem que ter é que quando você for abrir ele, não pode furar. Porque se você furar a massa, aí ele não vai crescer dessa maneira. Então, é o único cuidado que tem que ter. E é uma imagem linda, gratificante. Lindo, lindo, né, pessoal? Olha, não me canso de ficar olhando. É maravilhoso esse pão. É um espetáculo. Então, aqui chegamos ao final da minha produção. Ele está bem quente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que lindo esse pão. Aí, quando ele sai do forno, ele fica assim, todo crescido. E depois ele vai baixando um pouquinho, ó. Mas dá para ver que ele ainda tem as bolhas. Lindo, lindo, lindo. Vou quebrar esse aqui que tá quente ainda. Tem bastante vapor. E olha aqui, ó. É um pão folha, é um pão pita. Exatamente assim, com a crocância, todo ele aberto. É ótimo para fazer sanduíches. E é um pão muito gostoso. Em casa eu faço seguido esse pão. Ele é macio e ele é crocante ao mesmo tempo. Olha isso. Ele abre, ó. Viram que legal? Que receita fácil para você fazer o seu lanche, aquele pão rápido, gostoso, diferente. Com certeza a sua família vai gostar. Então, por hoje era isso. Eu faço pouco para consumir imediatamente. Não deixo armazenado para mais dias. Então, deixo a minha receita que eu faço sempre. E mais uma vez, reforço o convite para visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Agradeço todos os que já estão fazendo parte do nosso canal e convido os que estão chegando
para se inscreverem e fazerem parte e terem acesso a muitas receitas. Também temos a página, que tem todas as receitas disponíveis para vocês. Então, hoje fica a receita de um pão árabe, pão pita ou pão folha, como muitos conhecem. E até a próxima receita. Fiquem todos com Deus e um abraço a todos.